Nós podíamos já, a partir desse ato, não é, a mensagem sobre educação, embora curta, que foi feita nesse momento pelo irmão Manuel, podemos já dizer, está bom, já estudamos a lição da escola sabatina, já ouvimos a mensagem, já louvamos, já cantamos, vamos embora. Mas não, eu penso que é importante nós também, mais ou menos meia hora, ainda estudarmos a palavra de Deus. E hoje eu escolhi um tema que diz o exagerado amor de Deus. Sabem que há duas coisas que todos nós necessitamos. Uma delas é de sermos amados. A outra é de sermos aceites no ambiente em que nós estamos, entre as pessoas, no nosso rol de amigos e amizades. Mas às vezes não somos nem amados e nem aceites. E aí ficamos tristes e ficamos frustrados, não é? Geralmente, o que acontece é que nós buscamos amor e aceitação nas pessoas. Às vezes não são as pessoas certas que nos decepcionam, que trazem problemas e o nosso coração sangra, fica ferido. Com Deus é diferente. Quando vamos a Deus, Ele nos aceita, Ele nos ama, nos acolhe, coloca no seu colo, coloca sob as suas asas de proteção e nós nos sentimos aconchegados com Deus. Há um dito popular que diz que quem ama não sabe calcular. E é assim com Deus, é isso que acontece com Ele. Ele simplesmente ama. Deus não faz contas, não é? Ele não sabe fazer contas. Ele ama e pronto. E esse amor é tão grande que às vezes nós não entendemos. E o amor de mãe é o único que se assemelha com o amor de Deus. Eu imagino as mães cuidando dos seus pequeninos, né? A Elaine esteve aqui, eu estive a pensar quantas noites sem dormir, né? Elaine, Felipe, todos vocês que são pais sabem perfeitamente o que isso significa. E em Isaías capítulo 49, verso 15, tem um texto que é conhecido por todos nós, diz assim: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Então nenhuma mãe em são juízo abandona o filho, não é? E a Bíblia está a dizer que Deus jamais faria isso. Ainda que a mãe viesse se esquecer, viesse abandonar o filho, Deus jamais faria isso conosco. Na língua grega há 4 palavras que descrevem o amor. A primeira palavra é eros, que está relacionada com o amor egoísta. Daí deriva a palavra erotismo, sensualismo, é o apelo ao aspecto físico apenas. Palavra eros. Depois há uma outra palavra chamada storge, que está relacionada com a afeição natural que os pais sentem para com os filhos para com os pais, afeição entre os familiares, entre membros da mesma família, storge. Depois há um outro termo para designar amor, que é filéu ou filia, que tem a ver com a amizade. É um amor que tem a ver com companheirismo. E esse termo é usado muitas vezes no Apocalipse e na Bíblia como um todo, para designar o amor entre irmãos. O amor que deve existir entre nós, entre irmãos, deve ser desenvolvido. Alguns ajustes devem ser feitos aqui, porque quando estivermos no céu, esse amor filéu de irmãos será mantido lá no céu também, não é? É claro. E depois tem a palavra ágape, que é mais profundo, é uma palavra para designar um amor incondicional, é o amor do próprio Deus, que é diferente desses outros 3 níveis de amor que nós mencionamos. E a Bíblia traz em 1 Coríntios capítulo 13, se você quiser abrir a Bíblia, nós podemos ler aqui uns 3 versículos. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, descreve esse amor. Diz aqui, 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor de Deus é visto na parábola da
ovelha perdida. Lá em Lucas capítulo 15, verso 4, menciona que Deus deixa as 99 ovelhas no aprisco, no curral, e vai em busca daquela ovelha que se perdeu, não é? E ela estava lá no abismo quando foi encontrada. E eu pergunto, você se sente essa ovelha, ou já se sentiu essa ovelha perdida alguma vez na sua vida? Eu penso que sim, porque eu me senti assim algumas vezes. E quantas vezes, como ovelha do pastor Jesus, eu precisei buscá-lo arrependido, em oração, pedindo a sua bênção, pedindo a restauração da minha vida e da minha alma. O Velho Testamento traz um exemplo maravilhoso do amor exagerado de Deus, ou do exagerado, do extravagante amor de Deus por um povo que merecia morrer, merecia ser destruído devido às suas frequentes idolatrias e pecados. É o povo de Israel, que merecia ser destruído por causa da desobediência à palavra do Senhor. Tantas vezes, através dos profetas, Deus tinha dado orientações e o povo virou as costas para Deus. É o povo de Israel, né? E por causa da sua desobediência, Deus enviou um profeta chamado Oséias, que foi convidado a escrever a sua própria história. Uma história incrível, uma história inacreditável, que quem lê essa história de Oséias, para ele fazer o que Deus pediu para ele fazer, nós ficamos sem compreender. Porque é uma história de dor, é uma história de escândalo, mas é uma história de amor. Quando os pais da igreja estavam reunidos ali, entre os anos 300 e 400 da nossa era, para verem quais eram os livros que seriam canonizados, os livros inspirados, que são os 66 livros que nós temos, quando chegaram no livro de Oséias, disseram, esse não pode ser, porque essa história contada aqui por Oséias não coaduna, não bate, não dá certo com aquilo que o próprio Deus pediu para que o seu povo fizesse. Um Deus de justiça, um Deus de obediência, um Deus que quer tudo certinho. Não é possível isso, Deus ter pedido isso, né? E é bom nós pensarmos nesse livro e, ao lermos alguns versinhos que vamos ler, procurarmos perceber o amor exagerado, o extravagante amor de Deus para com aquele povo e para com você também, para comigo. A primeira coisa que Deus pediu no livro de Oséias foi algo incrível. Vamos ler? Vamos ler o Oséias, capítulo 1, apenas 2 versículos. Oséias está logo a seguir a Daniel. Então, Oséias, capítulo 1, versos 2 e 3, tem um pedido maluco que Deus fez aqui para Oséias. Oséias 1, 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu-lhe um filho. E quando nós vamos nos versículos 4, 8 e lemos a história, vemos que Oséias casou-se com essa prostituta, Gomer, chamava-se Gomer, e tiveram 3 filhos. O primeiro filho chamou-se Jezreel, que significa um reino quebrado, um reino extinto. Esse é o significado desse nome. Depois, Luhamá, que era uma menina, cujo significado era desfavorecida, desprezada. Depois, Loami, que significa não meu povo. Quer dizer, que com o nascimento dos 3 filhos de Oséias e de Gomer, esses 3 filhos tinham o significado de que o povo de Deus teria sido abandonado por Deus, porque era um povo que não merecia a salvação. E até hoje nós temos dificuldades de perceber se o texto de Oséias é literal ou é simbólico. Os próprios teólogos se dividem até hoje sobre esse texto. Será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é uma poesia apenas que Oséias foi levado pelo Espírito Santo para escrever, para ilustrar os pecados do povo, para apelar-nos hoje para vermos que qualquer semelhança não é mera coincidência e que precisamos estar dedicados ao Senhor, precisamos nos consagrar ao Senhor?
Então há uma tendência de aceitarmos que seja literal mesmo. Porque numa outra ocasião também, Deus pediu para Abraão pegar o seu filho Isaque e levar no monte, era o Monte Moriá, o monte onde foi construído o templo e que agora tem a mesquita de Omar. E se Deus tinha dito, não matarás, e depois pede para Abraão matar o filho e aquele, em Gênesis, nós acreditamos como sendo literal. Então há uma possibilidade forte de que o livro de Oséias seja mesmo literal. Mas isso não importa. O importante é percebermos esse extravagante, esse exagerado amor de Deus por um povo. Vamos então aos factos da Bíblia, de uma forma simples. Aqui Oséias obedeceu às ordens de Deus, foi e casou com uma mulher idólatra, filha de Diblaim, era de uma tribo idólatra, e Deus tinha dado ordens claras também: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas. E de repente Deus deu essa ordem para este profeta. Depois, essa senhora chamava-se Gomer, era prostituta, diz a Bíblia, e supostamente casada com o profeta de Deus. Gomer agora devia ter aprendido através dos ensinamentos da Torá, dos ensinamentos do Deus, Criador dos céus e da terra, que devia obedecer a palavra do Senhor e que devia pureza ao marido, pureza à sociedade, dado ao próprio cargo do seu marido. Mas diz a Bíblia que Gomer abandonou Oséias e os filhos e fez o quê? Voltou a viver no meio da prostituição outra vez. Ela procurou os seus amantes, foi viver no seu trabalho. Que coisa incrível, né? Seu trabalho antigo. E a Bíblia menciona que Gomer ficou doente, ficou desqualificada para o seu trabalho, e agora o seu valor era o valor de uma escrava. E uma escrava, nos tempos da escravidão, especialmente naquele tempo, valia menos do que o valor de um homem. E Deus disse para Oséias procurar Gomer, procurar onde ela estava, para pagar o preço, para comprá-la da escravidão e levá-la para casa outra vez. E como Oséias amava Gomer, era apaixonado por ela, mesmo ela tendo feito o que fez, ele então obedeceu a palavra do Senhor e procurou Gomer onde ela estava. E nós lemos isto em Oséias capítulo 3, vamos ver aqui 3 versículos, de 1 a 3, que diz assim, Oséias capítulo 3, de 1 a 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada do seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Que coisa, não é? Temos esse texto, temos aqui 15 peças de prata. Quanto é que valia isso nos tempos bíblicos? 15 peças de prata era o valor para comprar a metade de um escravo. E era o valor que ela estava avaliada ali, porque estava doente, desqualificada. 15 peças de prata, valor da metade de um escravo. E depois 1 homer e meio de cevada. O que significa isso? Era o preço para a pessoa que vendia a escrava dar um pouco de comida para comer durante aquele dia. Então, 15 peças de prata, valor de meio de escravo, valor da metade de um escravo ou de uma escrava, 1 homer e meio, o prato de um dia para Gomer comer e poder voltar para casa. E sendo literal ou não, sendo literal ou sendo poesia, para mim não importa. Eu sou sincero em dizer que acredito que seja literal, isso mesmo. Deus pediu isso para esse homem e ele foi e fez tudo o que Deus tinha pedido. E eu pergunto, você faria isso? Não responda, por favor. Faríamos isso? Isso para mostrar que Oséias é um resumo do Deus incansável em buscar-nos, em buscar o pecador. O povo no passado transgrediu sim, e transgrediu feio, não é? Transgrediu os 10 mandamentos, transgrediu o santo sábado,
cometeu idolatria, praticou idolatria, o povo tinha que ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos, e não fez isso. A própria liderança caiu em apostasia, corrompeu-se, e Deus então usa essa ilustração maravilhosa para mostrar que, a despeito do pecado daquele povo, Deus continuou amando aquele povo. A despeito dos seus pecados, a despeito dos meus pecados, dos nossos pecados, Deus continua a nos amar. Isso não nos dá consolo, não nos dá paz, tranquilidade. Sabemos que Jesus veio para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Isso é maravilhoso. É muito importante compreendermos pelo menos um pouco sobre esse exagerado, esse extravagante amor de Deus. Porque Deus não escolhe amar como as pessoas escolhem. Deus simplesmente ama. Deus não escolhe amar. Ele simplesmente ama. Nós respondemos a estímulos externos, não é assim? Se somos amados, respondemos. Se somos rejeitados, se somos rechaçados, nós também fugimos, e, se for possível, nós até armamos um esquema de vingança contra algumas pessoas, porque o ser humano é diferente. Nós, quando somos amados, respondemos. Quando não somos amados, respondemos da mesma forma também. Faz parte do ser humano, não é? Faz parte do ser humano ter um amor egoísta, um amor eros, lembram? Um amor de conveniências. Mas com Deus não. Deus não age dessa forma. Deus é a essência do próprio amor. Quando vamos em 1 João 4:8, é um verso que é muito conhecido por todos nós, não é? Diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Faz parte do seu caráter. Deus é a essência da própria vida. Quando vamos em João capítulo 10, verso 10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando vamos em 1 João 4:10, nós lemos: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, ao entendermos esse amor, nós ficamos calminhos, não é? Ficamos em paz, sabendo que temos um Deus que, a despeito dos nossos problemas, das nossas dificuldades pelas quais estamos a passar, não importa quais sejam os problemas, Deus olha de cima, mas está conosco também e nos acompanha e nos ama. Deus é maravilhoso. A natureza incondicional do amor de Deus é vista nos evangelhos. Quando vamos nos evangelhos, nós vemos tantos exemplos de transformação de vida e nós ficamos muito felizes com aquelas histórias. E a história dos evangelhos é basicamente uma história de resgate divino. Deus nos resgata. Alguém disse que todas as religiões são boas. Você já ouviu isso? E nós sabemos que são mesmo. Todas pregam o amor, não é? Todos pregam a bondade, o respeito. No entanto, desde que não pregue o evangelho. Todas as religiões são boas, desde que não pregue o evangelho. Por aí nós já excluímos as não cristãs, não é? Porque não acreditam no evangelho. Depois, incluindo as cristãs, as religiões cristãs, em torno de 40 mil em todo o mundo, mais ou menos isso. Todas são muito boas, desde que não se pregue o evangelho como ele é, porque o evangelho pregado e vivido, ele transforma, ele liberta, ele restaura. Então, muitas pessoas não querem receber o verdadeiro evangelho na sua vida. A revista Time, na edição 19 de junho de 1995, trouxe como artigo de capa o escape do piloto. Os Estados Unidos da América, ali guerreando na Bósnia naquele tempo, o capitão norte-americano Scott O'Grady teve o seu avião abatido e ele escapou por um paraquedas, e ele caiu no meio do mato, e ali ele ficou com um pequeno equipamento, um radiotransmissor PCR 448, e ele fez alguns contatos, mas depois acabou a bateria e não conseguiu mais comunicar-se.
caçado por inimigos, escondia-se de dia e de noite, locomovia-se de um lugar para o outro, comia alguns insetos para não morrer e bebia a água do orvalho do sereno. E O'Grady não sabia que o Pentágono todo estava reunido para realizar o resgate, a captura do seu capitão. E Bill Clinton estava envolvido também ali para poderem resgatar. E numa das operações mais incríveis, no dia 8 de junho, 6 dias depois da queda, após determinarem a localização exata do capitão, ele foi resgatado pelo exército norte-americano. É curioso que essa história, uma história muito conhecida por todos nós, ilustra muito bem 2 resgates que Deus fez com a humanidade. Um ele fez, o outro fará. O primeiro resgate foi quando Jesus veio pela primeira vez aqui. Deus envidou todos os esforços, Deus movimentou todo o céu para que Jesus viesse, nascesse como bebezinho, morresse como Deus para nos salvar, e assim aconteceu. Ele morreu, ressuscitou, está no céu e virá para nos buscar. E a segunda volta de Jesus será o maior resgate que o ser humano poderá ter visto, ou um dia poderá ver acontecer aqui na terra. Todos os anjos, todo o céu estará envolvido, haverá silêncio no céu por meia hora, uma semana, será o tempo de Jesus descer com os anjos, com toda a hoste celestial, para virem à terra, e depois por uma semana os salvos, antes de entrarem na Nova Jerusalém, farão um passeio maravilhoso no universo, e depois então serão coroados uma semana depois. Então todo o céu esteve empenhado na salvação do homem quando Jesus veio, e todo o céu estará empenhado para resgatar-nos. E o facto de estarmos aqui hoje adorando ao Senhor, isso tudo não é em vão. Deus sabe ler o que passa no nosso coração, Deus sabe o que sentimos, o que pretendemos, Deus conhece os nossos objetivos, os nossos sonhos e quer atendê-los da melhor maneira. Ele sabe tudo a nosso respeito. Às vezes temos a impressão que Deus se esqueceu de nós, não é? Mas não, Ele sabe tudo. Deus é maravilhoso. O seu amor é extremo, é extravagante, é maravilhoso ao ponto de colocar todo o céu para resgatar-nos. No livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen Goldwhite, a profetisa do Senhor, página 537, diz: Jesus não entregou a sua vida antes que realizasse a obra que viera fazer, e ao exalar o Espírito exclamou: está consumado. Jesus ganhou a batalha, ele tornou-se vitorioso, como vencedor, firmou a bandeira nas alturas eternas. Que alegria entre os anjos! Todo o céu triunfou na vitória do Salvador. Satanás foi derrotado e sabia que o reino estava perdido. Jesus obteve a vitória. E é importante sabermos que essa vitória é nossa também. Essa vitória também é nossa. O inimigo foi derrotado. Jesus é um vitorioso. E Jesus confere essa vitória para nós. O que é que vence o mundo? É a nossa fé. Então, se temos fé, se continuarmos com Deus, em comunhão, em relacionamento, em missão, em trabalho, em fazermos o bem, nós também seremos recebidos por Jesus quando Ele voltar nas nuvens dos céus. O amor de Deus não é preconceituoso. O amor de Deus é inclusivo e é respeitoso. E é curioso que a ex-prostituta Raabe foi aceita como ascendente de Jesus. O seu nome está lá na genealogia de Jesus, em Mateus. Não é? Ela foi salva, ela está a descansar, ela estará no céu. A mulher samaritana, de idólatra que era, foi salva por Jesus, que a amou junto ao poço de Jacó. Mas há uma história que me comove muito. É a história da mulher pecadora, que está relatada em João capítulo 8. Alguns dizem que o nome daquela mulher era Susana, mera especulação, apenas a tradição que menciona isso. Alguns dizem que aquela mulher era Maria Madalena, que era irmã de Marta, irmã de Lázaro. Mas quando nós analisamos mais profundamente, há uma tendência, há uma ideia de ser uma outra pessoa que era casada.
Não importa quem era, mas ela foi apanhada em flagrante adultério e foi levada aos pés de Jesus por homens maus que ali estavam. E essa história eu gostaria de ler, porque é uma história comovente, uma história interessante que pode refletir a nossa vida também, em algum momento com alguma falha que possamos ter desenvolvido na nossa vida. João capítulo 8. Eu gostaria de ler essa história, a começar do versículo 1. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. História bonita, não é? Fiz questão de ler porque às vezes nós só mencionamos e quando lemos a Bíblia há uma bênção diferenciada. Mas vamos deixar que o texto fale por ele mesmo, né? Essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, um pecado contra Deus e um pecado contra o corpo também. Estava humilhada por ter sido carregada pelas ruas da cidade, por homens raivosos e pecadores também. Os homens estavam prontos para feri-la ou matá-la, ia depender da resposta de Jesus. Mas é curioso que quando ela chegou perto de Jesus, ela sentiu um clima diferente, ela sentiu um olhar diferente, um rosto diferente, alguém diferente que estava ali, isento de julgamentos, estava para perdoar, estava para amar. Era o manso Jesus de Nazaré, o manso e humilde Jesus de Nazaré, que quando nós o buscamos, ele nos abençoa. A Bíblia diz: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando vamos e colocamos as nossas cargas humildemente aos seus pés, ele nos abençoa. Jesus e o Espírito Santo dizem: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E quando ela olhou para Jesus, o identificou como o seu Salvador, o seu Redentor, a sua saída. Ela descobriu que o único que a podia condenar não o fez. Ele a perdoou. Muitas vezes somos muito parecidos com essa mulher e também com aqueles acusadores, não é? Com esta mulher, quando cometemos os nossos pecados. E com os acusadores, quando estamos prontos para apontar o dedo para quem quer que seja. Às vezes somos qualificados como pecadores e às vezes como juízes. Os seres humanos estão prontos para julgar e condenar, mas Deus está pronto para perdoar. Certa vez Deus disse para Abraão que ia destruir Sodoma. Lá estava Ló, estava sua mulher, seus sobrinhos. E Abraão entrou em contenda contra o Senhor e perguntou e disse para Deus: olha, se houver 50 justos em Sodoma, o Senhor destruirá essa cidade? E Deus respondeu: olha, Abraão, em consideração a estas 50 pessoas, eu não destruirei a cidade. E Abraão avançou mais, ele falou: olha, desculpa Deus, mas eu preciso perguntar, e se houver 40? Não destruirei. E se houver 45? Se
Se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10, o Senhor vai destruir? Se houver 10 justos, eu não vou destruir. E é curioso que não tinha nem 10, né? Tinha só família, né? Que ali estava, que nós conhecemos. Que coisa. Devemos cuidar para não sermos juízes. A própria Bíblia diz, não é? Não julgueis para que não sejais julgados. Deus salva, Deus perdoa. É claro que chega um momento quando Deus vê que não há condições, como vai acontecer na sua segunda volta, ele terá que pôr fim a esse mundo, né? Ele julga também. Certo pastor trabalhava com pessoas marginalizadas em Chicago, nos Estados Unidos da América. E ele conta que uma prostituta foi falar com ele em terríveis dificuldades. Ela estava sem lar, doente, incapaz de comprar alimentos para si e para sua filhinha de 2 anos de idade. E entre soluços e lágrimas, a mulher contou ao pastor que alugava sua filha para essas coisas. E ela ganhava mais alugando a sua filhinha por 1 hora do que ela trabalhando uma semana inteira. E disse ela que tinha que fazer isso para sustentar o vício das drogas. E o pastor disse que não tinha palavras para administrar aquela mulher. E vocês sabem que há momentos na nossa vida que nós ficamos sem palavras também para dizer, não é? Para as pessoas. Às vezes, quando isso acontece, a melhor coisa é colocarmos a mão no ombro, estarmos ali por um pouco, para a pessoa sentir a nossa presença, não é? E o pastor perguntou se a mulher já havia pensado em ir a uma igreja para pedir ajuda. Quando a mulher ouviu a palavra igreja, ela ficou apavorada, ela colocou as mãos na cabeça e disse: igreja, eu já me sinto terrível o suficiente, se eu for na igreja eu vou me sentir pior ainda. Sabem que, às vezes, esse é o conceito que muitas pessoas têm de igreja, né? Que aqui é um local em que Deus está do céu olhando para apontar os nossos pecados, que os irmãos estão como que numa uma atiradora, uma caçadora, uma caçadeira, um revólver para nos apontando-nos para atirar em nós. Mas não é isso. A igreja foi feita para... A igreja é um lugar de pessoas que precisam de ajuda física, emocional e espiritual. A igreja existe para ajudar as pessoas, para acolher, para dar abraços, para dar amor. Se for diferente disso, não é igreja, não chama-se igreja. Claro que a igreja também tem a função de exercer disciplina. Em alguns momentos isso é feito, mas o próprio Evangelho fala-nos sobre isso. O que me chama a atenção na história da mulher pecadora foi o que Jesus falou no final também. O que ele disse? Quando ele disse, os teus pecados estão perdoados. Qual foi a outra frase que Jesus falou? Vai e não peques mais. Aqui está também um ponto importante do Evangelho. O Evangelho perdoa sim. Se formos arrependidos e confessarmos os nossos pecados, Jesus nos perdoa. E a função do Evangelho é essa, mostrar o grande amor de Deus. Mas o Evangelho redime, o Evangelho restaura, o Evangelho liberta, o Evangelho também coloca-nos numa plataforma superior que, se quisermos, nós não precisamos mais viver no mesmo nível de pecados que vivíamos antes de conhecermos esse Cristo que liberta. No livro Desejado de Todas as Nações, da irmã Ellen White, 325, tem um título que diz, é o capítulo 50, Por entre Laços. É um tema muito bonito, que conta essa história da mulher pecadora. Diz assim, em seu ato de perdoar a essa mulher e animá-la a viver vida melhor, resplandece a perfeita justiça de Deus. E vejam agora que texto bonito. Conquanto não use de paliativos com o pecado, nem diminua o sentimento da culpa, Jesus procura não condenar, mas salvar. E Jesus, que Deus maravilhoso que temos, né? Ele não condena, Ele salva. E nós também devemos seguir o seu exemplo. E ainda a irmã Ellen White diz, os homens aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Que contraste, não é? O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento,
pronto a perdoar, a animar, a pôr o transviado na verdade da santidade e a nela firmar os seus pés. A mulher foi tocada pelo amor de Jesus. Isso foi suficiente para ela ter o seu recomeço, ter o seu início. E Deus pede também que sejamos tocados pelo Espírito Santo. A função da Bíblia Sagrada ao lermos, a função da oração ao orarmos, a função do culto familiar em casa ao realizarmos, a função dos bons programas que temos hoje na internet, que nós podemos ir e buscar, a função de um culto na igreja é nos aproximarmos de Deus, é nos aproximar de Deus. E ao fazermos isso, ao deixarmos o Espírito Santo agir em nós, nós somos tocados, somos transformados, somos restaurados. E não precisamos viver bebendo água suja, água poluída de um mundo secularizado, de um mundo de pecados. Porque Deus nos coloca numa plataforma superior. Há 3 aspectos que eu coloco agora e quero terminar com esses pontos. O primeiro é que somos humanos. Somos pecadores por natureza. Somos alvo das tentações do inimigo. Jesus também foi alvo das tentações. Foi tentado fortemente nos 40 dias. No entanto, ele não caiu em pecado. Ser tentado não é pecado. Não é? Jesus foi tentado e não pecou. Somos humanos e somos tentados. E o Evangelho nos responsabiliza também. Gálatas 2, verso 20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vivo pela fé no Filho que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Segundo ponto, nós não somos juízes de ninguém. Nós não condenamos ninguém, apenas amamos as pessoas. Mateus 7, verso 1 diz: não julgueis para que não sejais julgados. Quem é juiz é Jesus. Nem Deus julga, diz a Bíblia. Jesus é o Salvador, é o advogado e é o juiz também. E Ele faz o julgamento. A nossa função é amar, é acolher, é ajudar aquelas pessoas que precisam. E o terceiro ponto é justamente estendermos a mão para uma comunidade que precisa de nós. Como igreja, nós temos uma missão a realizar, uma missão a fazer, que é pregar o Evangelho. E essa pregação do Evangelho não precisa ser apenas com estudos bíblicos. Por acaso vamos ter uma formação de estudos bíblicos e pequenos grupos no sábado que vem à tarde aqui. Temos tantos workshops, né, que a igreja de Aveiro tem feito, e graças a Deus por isso. Não é só isso. Isso tudo é bom, isso tudo faz parte. Mas significa eu estender a mão e ajudar aquela pessoa que pode precisar de mim, estando do meu lado, sendo o meu vizinho, um parente, um familiar, colega de trabalho, seja quem for. E eu leio o último texto de hoje, que está em Mateus 25, 35, que fala-nos sobre isso. Mateus 25, 35 e 36, apenas 2 versículos. Aliás, do 24 até o 36, do 34 até o 36, portanto, 3 versículos. Mateus 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes-me, preso e fostes ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Deus nos dá então esta possibilidade de reconhecermos a nossa fraqueza, de sabermos que somos humanos, que dependemos da sua graça, da sua misericórdia e da sua salvação. Deus pede-nos para que amemos e não julguemos. E Deus pede que sejamos as suas mãos, os seus pés, a sua face nessa terra para pessoas que precisam de nós. Que sejamos alcançados por esse extremo, por esse extravagante amor de Deus que não cansa em nos acolher, nos abraçar, nos proteger e nos amar. Que Deus vos abençoe. Amém.